O café já está na mesa, a câmera, todas as câmeras já estão ligadas e a ação começa agora. Vai começar mais um episódio do podcast Café, Câmera, Ação! Eu sou a Ali Manchini, fotógrafa empresarial e empreendedora na empresa Ali Manchini Fotografia. Eu sou Ernesto do Carvalhal, sócio-diretor da Capto, estúdio e produtora de audiovisual, onde estamos gravando este podcast. E se você está começando a empreender ou em transição de carreira ou já empreende há algum tempo, este é o podcast certo para você. Você que está começando um empreendimento e quer saber como superar as barreiras que são normais de todo início de empresa e quer saber também como as imagens e os vídeos podem te ajudar a alavancar o seu negócio, aqui é o lugar certo também. Então não desgruda, já se inscreve no canal, estamos no YouTube, no Spotify, compartilha com seus amigos. E fique até o final que nós temos um convite muito especial para você. E como sempre, nós temos convidados ilustres aqui, não é, Ali? É verdade. Hoje estamos com uma convidada super ilustre. Estamos com a Giovana Chiquim. Ela é jornalista e doutora em literatura. E idealizadora da Lumiere Comunicação, empresa especializada em assessoria de imprensa. Muito bem-vinda, Giovana. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Estou muito feliz e lisonjeada com esse convite. Muito bom. Que bom. Então vamos conhecer um pouquinho da tua história, saber como é que você começou na sua carreira na imprensa. Conte um pouquinho como é que foi o início do seu processo. Então, agora, 20 anos mais tarde, 20 anos depois, eu acredito que eu tenho uma veia empreendedora mesmo, que eu sou uma empreendedora nata. Então, eu comecei cursando faculdade de jornalismo, como todo mundo, com aquele sonho de trabalhar na televisão. Eu acho que a maioria das pessoas que fazem a faculdade de jornalismo tem esse sonho. Mas eu tive a sorte de encontrar um estágio logo no comecinho da minha carreira. Eu era estagiária de assessoria de imprensa de esportes. Eu fazia assessoria de imprensa de um piloto, que corre até hoje. E ele era patrocinado pela Credicar. O nome dele é Augusto Farfus, ele corre até hoje. Ele é patrocinado pela Credicar há mais de 20 anos. E que a gente precisava prestar esclarecimentos, acreditar, fazer um relatório de mídia. Naquela época, a gente fazia um clipping. Hoje, nós mandamos um clipping eletrônico e, naquela época, o clipping era de capa dura. Sim. Então, eu sou dessa época. Eu sou da época em que a gente mandava notícia pelo fax. Sim. Então, a gente tinha o nome de todos os jornalistas, um cabeçalho pronto. Então, a gente imprimia o release, que é o texto base da assessoria de imprensa, colocava só o cabeçalho com o nome da pessoa e mandava o mesmo release. Ia nos jornais levar as fotos pessoalmente. Então, a gente levava um envelope com umas 10 fotos para eles terem um arquivo, um banco de imagem, pessoalmente nas redações. Sim. Era assim. Tudo analógico. Tudo analógico. Eu sou desse tempo. Tudo no papel. Eu sou desse tempo. Aqui em Curitiba mesmo. Aqui em Curitiba mesmo. Você estudou e começou a estagiar aqui em Curitiba. Isso. E logo na sequência, eu arrumei um outro estágio na área de assessoria de imprensa, numa empresa muito grande, que naquela época talvez fosse a maior empresa de assessoria de imprensa do Paraná. E eu atendi clientes de todos os setores lá. Eu atendi até cemitério. Nossa. Então, foi uma experiência incrível. Eu tinha uma chefe que era muito boa jornalista. E eu achava que ela não fazia nada. Porque o trabalho dela era ler jornal o dia inteiro e recortar. Recortar. Então, ela passava na mesa dela lendo e recortando e dando os recortes para nós. Esse é teu, esse é seu, esse é seu. E aí, a gente lia aquelas matérias dos jornais nacionais, do Globo, do Jornal de Brasília, do Estadão, da Folha, e via como a gente podia transformar aquilo na realidade do nosso cliente, porque a gente tinha clientes grandes. Era tipo uma referência? Era uma referência. Então, eu aprendi a ser jornalista lendo os recortes que ela me dava, incluindo os meus clientes naquele... Assim que eu aprendi. Quer dizer, ela tinha a expertise de saber selecionar... Eu achava que ela não sabia fazer, porque ela não fazia nada. Selecionar ela lia o jornal o dia inteiro. Os conteúdos e saber para quem entregar. Isso. E aí eu aprendi o que é o gancho de uma notícia, Eu aprendi na prática.
E aprendi já no relacionamento com a imprensa. Nesse momento, a gente já fazia muito relacionamento com a imprensa. Inclusive, eu conheci meu marido quando eu era estagiária. Meu marido é repórter. Ele já era um repórter naquela época consolidado e eu era uma estagiária. E eu conheci ele trabalhando, acompanhando matéria. E aí, eu trabalhei nessa empresa por uns 3, 4 anos, mais ou menos. E logo que eu me formei, eu abri a minha primeira empresa de assessoria de imprensa. Você estava estagiando enquanto estudava, então? Enquanto estudava. Aí eu me formei nessa empresa, mas assim, eu me formei dia 17 de janeiro, dia 1º de maio daquele ano, eu abri minha empresa. Olha só. Então, você sempre empreendeu. Sempre empreendi. Praticamente empreendi a minha vida toda. E durante a faculdade, você já pensava, não, eu vou trabalhar com a minha empresa, vou empreender. Olha, eu não pensava. Mas eu trabalhava nessa empresa e chegou um momento que elas chegaram para nós e disseram assim: agora todo mundo vai virar PJ. Então, nós vamos demiti-los e vocês vão devolver o dinheiro para nós da rescisão e nós vamos contratá-los como PJ. Só que eu pensei, bom, para que eu vou devolver o dinheiro da rescisão? Por que eu não vou mais ter estabilidade Sim. aqui? Então, eu não vou mais ter estabilidade, mas eu vou trabalhar para mim. Sim. E eu me juntei com uma colega que trabalhava comigo naquela empresa. Também estagiária. E nós... exatamente, nesse mesmo processo. Ela se formou comigo, inclusive. Nós nos formamos dia 17 de janeiro. Daí abriram sua própria E empresa. em abril, elas fizeram essa proposta para nós. E quando elas fizeram essa proposta, nós conversamos e falamos, nós não vamos ficar. E nesse um mês que nós falamos, não vamos ficar, nós começamos a correr atrás de clientes. E nós saímos lá dia 30 de abril, no dia 1º de maio, que era feriado, a gente estava nas lojas de departamento, comprando xícara, comprando computador para o nosso escritório. Para o escritório. Quer dizer, o estágio ele não foi só para aprender a parte técnica, mas vocês também aproveitaram para aprender as outras... Se planejar. Habilidades necessárias para começar o empreendimento. Na verdade, nós tínhamos bons contatos. E nós não começamos uma empresa atendendo lojinha. Os nossos primeiros clientes eram o Hotel Pestana, era a ex-construtora TAC, que agora se chama GT Building. Então, a gente já começou com clientes bons. Vocês já atendiam esses clientes enquanto estagiárias? Não. Eram contatos que vocês Eram tinham contatos e foram que a gente tinha. Formalizar. Eram contatos que a gente tinha. Nós não tiramos nenhum cliente da empresa que a gente estava. Nós não tiramos. Foram Mas já contatos tinham esses mesmo. contatos. E as coisas foram acontecendo, as coisas foram rodando, foram acontecendo e aparecia um cliente aqui, outro indicava ali. Mostraram a capacidade, Isso. Ganharam a credibilidade. Isso, e abrimos a nossa primeira empresa. E essa empresa se chamava Verbo. Verbo. Verbo Comunicação. Verbo. Você e a tua... Eu e a minha ex-sócia. Aí, eu me casei muito nova. E quando eu me casei logo em seguida, uns 2 anos depois. E aí, eu me mudei com meu marido para Cuiabá. Lá em Cuiabá, não deu tempo nem de eu começar a fazer nada, porque meu marido já foi transferido para Londrina. E aí, em Londrina, eu comi o pão. Em Londrina, eu definhei. Eu definhei mesmo. Eu definhei até de aparência. Poxa. Eu emagreci. Eu cheguei a emagrecer. Quando você foi para Cuiabá, você encerrou a empresa aqui, então? Não. Eu vendi a minha parte para minha sócia. Tá. E essa empresa existe até hoje. Só que ela mudou o nome. De Verbo, ela mudou para Verso. E essa empresa existe até hoje. Nós conversamos. Mas você acabou saindo da sociedade. Eu acabei saindo da sociedade. Entendi. Legal. Ela não quis manter. Eu, por mim, eu teria abrido uma frente em Cuiabá e depois uma frente em Londrina, mas ela não quis. E aí eu vendi para ela e ela até hoje. A Verbo completou 20 anos agora, há um mês atrás. A Verso, agora é Verso. Completou 20 anos há um mês atrás. E aí eu fui para Londrina. Em Londrina, Você foi para várias atividades. Em Londrina eu fui para várias atividades, porque o jornalismo lá é um jornalismo de veículos, né? Não tem tantas assessorias de imprensa como em Curitiba. E aí lá, eu implorava um emprego. Eu implorava mesmo. Eu fazia freela para o Jornal de Londrina
ir para a Folha de Londrina. No Jornal de Londrina, que não existe mais, deu tão certo que depois eu cobria férias. Sempre que uma pessoa saía férias, eu cobria. Então, eu passava uns 3 meses por ano dentro da redação do JL. Às vezes eu ficava na cultura, às vezes eu ficava em cidades, mas eu gostava. Foi importante. Eu tenho meus recortes do jornal guardados com muito orgulho. Mas foi um aprendizado, Foi um né? aprendizado, foi um aprendizado. E aí, lá em Londrina, como eu não arrumei emprego como jornalista, eu resolvi empreender na área de doces. Eu fiz curso no Senai e eu fazia doces. Eu era minha própria assessora de imprensa. É verdade. Eu escrevia matérias, a Folha, vendia os seus doces. a Folha de Londrina publicava, eu Como aceitava boa assessora de encomenda. imprensa, sabe a importância que tem isso para Isso. qualquer tipo de empreendimento. E aí, eu tive um problema de alergia com o chocolate, com o vapor de chocolate, e não tive mais condições de continuar. E chegou uma hora que eu tinha que escolher se eu ia abrir uma confeitaria ou se eu ia continuar na cozinha do meu apartamento, que era bem difícil. Imagino. Mas aí eu né, saí do mercado de doces. E Londrina é uma cidade com um potencial imobiliário muito grande. Veja, nós temos grandes construtoras que vêm de lá. A Yoshi vem de Londrina, a Laenge vem de Londrina. Então, lá a gente tinha um mercado de construção civil muito efervescente até hoje. E aí eu fui tentar uma carreira como corretora de imóveis. Mas eu fui engolida, né? Porque as pessoas, os corretores de lá, eles já tinham os contatos dos investidores. Eu vendi os apartamentos, mas era de quem entrava ali e estava realmente interessado em comprar. Né? Eu não tinha contatos de investidores e tudo mais. Apesar de ter um potencial grande, também o mercado já estava meio que dominado, né? Dominado por gente que entendia, né? Por gente que tinha uma carreira. Já era de lá, né? Isso. E aí, mas paralelamente a isso, eu sempre estava atrás do jornalismo, né? Jornalismo. Eu estava correndo, fazendo meus freelas e tal. E aí eu resolvi estudar. Falei, eu vou ser professora, que era um grande sonho também, né? Vou ser professora de jornalismo. Por isso que eu acho que eu sou uma empreendedora da minha própria vida mesmo. Porque eu sempre corria atrás. Não tinha emprego, mas eu tentava arrumar uma oportunidade. E aí essa história também é uma história engraçada. Porque eu chegava na UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, e no mestrado e no doutorado existe uma parte que se chama Work in Progress, que eles apresentam as teses e as dissertações para uma banca, para a banca avaliar se está no caminho certo. E isso é um evento. E eu ia nesses eventos. Eu sentava lá e ficava escutando o que as pessoas estudavam. E um dia, só que ninguém vai nesses eventos, né? Vão os alunos que precisam ir. Um dia, uma professora sentou do meu lado e falou, mas quem é essa, né? Desconhecida aqui. Quem é você? Eu falei, eu sou a Giovana. Eu quero fazer mestrado. Então, vim aqui ver. Ela falou, olha, eu não quero duvidar da tua capacidade, não se ofenda com o que eu vou te dizer, mas não é assim. É assim que funciona. Não é assim. Você vai precisar fazer uma especialização para você conhecer os professores, para você ter condições de fazer um projeto, para submeter, para fazer a prova. Você não estava fazendo especialização ainda? Não, você eu só estava lá passeando. Estava lá olhando, explorando o ambiente. vendo assim, quem que poderia me orientar, que linha de pesquisa que eu ia gostar. E nesse momento, a linha de pesquisa que eu gostava era uma linha muito difícil, que era uma análise do discurso publicitário. Era isso que eu tinha em mente no começo. Mas aí eu fui nesse Work in Progress, devia ser assim, maio, junho, e essa professora me falou isso. Falei, tá bom, então se eu tenho que pagar esse pedágio, vamos pagar o pedágio. E em julho, agosto, no segundo semestre, abriu uma pós-graduação em literatura brasileira. E a outra só abriu em janeiro, e eu não queria perder tempo. Então eu falei, investiu e entrou. E eu entrei nessa e pensei assim, bom, aqui eu tenho uma outra ligação com o jornalismo, que é a crônica. Sim, sem dúvida. Então, eu vou estudar crônica. Aí, entrei na especialização. E quando eu entrei, eu já tinha um TCC lá. E eu fui falar sobre jornalismo literário no TCC, da especialização. Já fez o gancho com a tua formação. Isso. E aí, eu comecei a ler sobre jornalismo literário, me especializar em jornalismo literário. E aí, quando eu estava no meio da especialização, na metade do ano, abriu a prova do mestrado, né? Abriu uma inscrição. E eu me inscrevi para a prova, no meio da especialização.
prova do mestrado era assim. Eram 10 livros para a gente estudar. E eu sabia que na prova teriam 4 perguntas e eu poderia escolher 2 para responder. Como eu percebi que eu não ia conseguir estudar os 10 livros, eu escolhi 5 para estudar. Já é bastante. É, bastante. Mas eu fui para a prova com os 5 resenhado. Olha. Eu fui para a prova com os 5 resenhado. E a prova é assim, você pode consultar 1 hora os seus livros. E depois você escreve. Então, eu fiz um projeto de crônica. Eu queria estudar as crônicas de guerra do Carlos Heitor Coni. Esse era meu projeto de pesquisa, que eu submeti. E fiz a prova. Na minha vez, eu não sei porquê, não eram 4 perguntas, eram 3. Mas eu tinha lido 2 Olha. daqueles livros. E aí eu Daí deu encarei os certo. 2. Eu encarei os 2. Que eu tinha lido, à tarde eu fiz a prova de inglês e eu passei na prova. Então, bom. E aí eu nunca tinha tido aula de crônica. Porque a aula de crônica era no 2º semestre da especialização. Aí foi tudo tão, assim, uma coincidência tão grande, parece, né? Coisas do universo. Que o resultado da prova saiu no domingo. Nada a ver, um resultado saiu no domingo, né? Sim. Da seleção. Eu fui até avisada por telefone por uma amiga, porque eu nem olhei o site no domingo, né? Não tinha nada a ver no domingo. E na segunda eu tinha aula. A aula de especialização era segunda, terça e quarta. Aí chegou o professor responsável pela cadeira de crônica, que foi meu orientador. Da especialização. Ele era o professor do mestrado de crônica e da especialização também. Mas eu nunca tinha tido contato com ele, né? Tá. E aí ele entrou na sala e falou assim, quem é Giovana? Eu ergui meu braço, né? Falei, eu. Aí ele falou assim, nossa, essa turma, nós tivemos 100% de aproveitamento no mestrado. Uma inscrita, uma aprovada. Olha. Daí todo mundo olhou para mim. Você fez a prova? Eu falei, fiz. Eles me olhando com uma cara assim, nossa, que audácia fazer prova. Porque eles não me respeitavam muito lá. Eles diziam assim, ó, uma jornalista. Eles não me respeitavam muito. Assim, eu não era da área de letras. Tinha um certo preconceito. Tinham. Eu, inclusive, eu tinha minhas roupas de ir para a UEL. Eu tinha meu tênis All-Star e meus moletons. Ah, Para me específico. incluir. Para me incluir naquele ambiente Olha só. da universidade pública. E aí, aí ele perguntou para mim, né, mas como que você fez esse pré-projeto? Eu falei, eu fui lá na pasta do Xerox, tirei o Xerox, li os textos que você trabalha no mestrado e fiz. Aí, quando começamos o mestrado, né, eu fiz o primeiro semestre do mestrado e o segundo da especialização em paralelo. Eu estudei os 2 juntos. Né? E logo eu ganhei a bolsa do mestrado, porque eu passei em primeiro lugar. Então, a primeira bolsa foi minha. Coisas que eu não tinha nem essa ambição, eu nem tinha esse entendimento. Sim. Eu não tinha nem esse entendimento. Eu não sabia que eu ia ganhar uma bolsa assim. Mas aí, quando eu ganhei a bolsa, eu me acalmei. Meu coração se acalmou. Eu podia fazer meus freelas. Sim. Eu estava me encaminhando para uma carreira acadêmica. Que deu eu podia alívio na área financeira. Eu podia produzir, né, artigos. Eu acalmei meu coração. E aí eu fazia isso. Continuava com os meus freelas nos jornais e indo nos meus congressos. E o meu professor aí, na primeira conversa que nós tivemos, oficialmente, como orientador e orientando, ele falou, olha, esse teu projeto aí é furado. Isso aí nós não vamos conseguir provar, isso aí está muito complicado. O orientador falou isso aí. Não deu crédito. Isso aí não vai rolar. Pensa outra coisa. Mas eu queria trazer o meu trabalho para o jornalismo. Eu queria trazer meu trabalho para o jornalismo. E aí eu estudei as crônicas de Drummond, em que ele comentava notícias de jornal. Olha que legal. Então, o título da minha dissertação foi Quando Notícia Vira Fato Literário. E aí eu fiz uma pesquisa na Fundação Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, procurando as crônicas que ele tinha publicado em jornal e que não tinha ido para livro, porque foram muitas. Ele teve uma carreira jornalística muito grande. Ele, apesar de ele ter sido conhecido como poeta, o Drummond foi jornalista a vida dele toda. E aí eu escolhi algumas crônicas dos livros dele. Ele tem mais ou menos uns 12 livros de crônicas, se não me falha a memória, eu li todos. Extraí algumas dos livros e outras inéditas que não foram publicadas, que eu pesquisei na Fundação Rui Barbosa. E aí, quando eu estava no finalzinho
do mestrado, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar como assessora de imprensa da Unopar, que era uma faculdade grande lá. Porque eu fazia freela e um dia o assessor de imprensa não me retornava com uma entrevista que eu precisava. Eu falei, Aurélio, eu preciso dessa entrevista para terminar, né? Ele falou, eu estou sobrecarregado. Eu falei, me contrata. Ele falou, mas a gente não tem dinheiro para pagar um salário com o teu currículo. Eu falei, eu vou trabalhar por qualquer coisa. Eu fui trabalhar ganhando metade do piso do jornalista. Então, veja que hoje o piso do jornalista é 4.200. Eu fui trabalhar por R$2.100. E eu era quase uma mestre. E aí, eu fui para a Unopar, trabalhar de assessora de imprensa. E aí... Foi um investimento. Foi um investimento. Foi um pedágio. Mais um pedágio. Foi um pedágio. E aí... Mas eu aprendi muito lá também... Sim. Porque lá tinha muita coisa legal para divulgar na imprensa. Eles tinham um projeto de leite, um mestrado de leite. Eles tinham coisas muito legais. Sim, você viu também ali, por isso o investimento, você viu uma oportunidade de crescimento e de se posicionar, né, de uma maneira diferente. De entrar ali, né? Contatos de entrar naquele também, meio. né? Muitos. Foi muito importante. E aí, isso era mais ou menos agosto. Eu defendi o meu mestrado em agosto e entrei lá nesta época. E já comecei a estudar para o doutorado. Já comecei a estudar. Lá em Londrina. Lá em Londrina. Eu terminei o mestrado, eu acho que não tive um mês assim sem estudar. E porque a prova do doutorado era outubro. E eu comecei a estudar e fazer um projeto novo, tudo novo. O meu orientador do mestrado não podia me orientar, ele não tinha vaga. O único professor que eu enxerguei que poderia me orientar era da filosofia, então eu precisei incluir um ingrediente da filosofia no meu trabalho. E aí, quando eu estava fazendo a prova, lá por outubro, novembro, quando eu passei no doutorado, em novembro, surgiu uma vaga de assessora de imprensa do Sebrae. E eu concorri à vaga. E fiquei com essa vaga. Aí eu ganhava o piso de jornalista. Olha que chique. Olha que... Por isso que na minha empresa eu pago o piso. Sim. Do jornalista. Porque eu não quero que os outros passem pelo que eu passei. Entendi. O que é certo, é certo. Claro. Sim. E aí, eu fui pedir a demissão para a reitora, que era a professora Vilma. E a professora Vilma me chamou na sala dela e falou, vamos conversar. Por que você está pedindo demissão? Eu falei, olha, em primeiro lugar, porque eu vou ganhar o piso. Né? Em segundo lugar, porque eu não posso mais ficar aqui, eu quero dar aula aqui. Se eu ficar como assessora de imprensa, eu nunca vou poder dar aula. Você quer dar aula? Eu falei, quero, eu acabei de passar no doutorado. Ela pegou o telefone, ligou para a Leange. Oi, Leange, tudo bem? Aqui é a professora Vilma. Tem uma vaga aí? Aí olhou para mim, você dá aula de rádio? Uhum. Dou aula de rádio. E aí... Daí foi para o curso de comunicação. Eu fui contratada para dar aula no ano seguinte. Isso era meados de novembro. Eu fui contratada para dar aula. Fui contratada para o curso de jornalismo. Comecei com 8 horas, fui para 36 no ano seguinte. Olha. Daí eu fazia assessoria de imprensa do Sebrae, doutorado. E dava aula. E dava aula. Olha. Agenda... Só trabalhava. Isso em Londrina, né? Isso em Londrina. Aí, quando eu dava aula, no primeiro ano que eu dava aula, eu ganhei 3 prêmios Sangues Novos com os meus alunos. Que eu também acho que é uma atitude de empreender, você ganhar um prêmio. Sem dúvida. Porque você se inscreve, você concorre, você faz um projeto. Então, eu tinha um projeto com eles de assessoria de imprensa, que era na Fazendinha. Lá em Londrina, tem a Expo Londrina, que é muito forte. E tem uma fazendinha lá embaixo. Da Embrapa, e a gente fazia assessoria de imprensa de graça para a fazendinha. Tinha vários projetos. Então, eu ficava com uns 15 alunos, mais ou menos, lá. 15 dias, mais ou menos. Não dava 15, dava uns 11 dias, mas era muito puxado. Mas a gente passava trabalhando. Aí, novamente, a tua veia empreendedora como líder de uma equipe de jornalistas em formação. Isso. Orientando, dizendo o que fazer. Isso. E daí, nós inscrevemos esse projeto da fazendinha. No Sangue Novo ganhamos. Ganhei um projeto de documentário de uma aluna também que fez um documentário. E outro projeto era no jornal impresso, que se chamava Gente Comum. Nós escolhíamos bairros e fazia jornal do bairro.
Tanto que o nome do jornal era Gente Comum. Contava a história da primeira padaria do bairro, contava isso. As melhorias que o bairro precisava, a praça que precisava ser arrumada. E ganhamos também esse prêmio. Muito bom. Aí você, no teu primeiro estágio, selecionava ali, hipoteticamente, os recortes, dava para os alunos, você Isso. faz assim, você Isso. faz assado. Que nem a Você sua... já dava Daí eu no- era editora. Aí eu era igual a Jaque, que não trabalhava. Aí acho que eles pensavam isso, ela não trabalha. Resgatou o teu Resgatou, aprendizado enquanto verdade. estagiária. Isso. Olha, só até aí, te interrompendo um pouquinho, já tem um monte de inspiração para quem está começando a empreender. Sim. Né? Mesmo como um aluno que quer fazer um doutorado, é um empreendimento. É um empreendimento. Sim. Né? É um E empreendimento. tem todo um processo a ser seguido e o olhar atento das coisas que estão acontecendo, a iniciativa Sim. de ir atrás Sim. né, das oportunidades, Porque empreender de se é isso. posicionar e não se restringir quando alguém vem e diz, não é para você, aqui não funciona assim. Né? Não deixar que essas barreiras colocadas na nossa frente nos impeçam. Resiliência. Eu acho que hoje em dia eu tenho na minha concepção que a característica que vai definir se uma pessoa seguirá empreendedora é a resiliência. É resiliência, é verdade. Só que eu testei a resiliência durante a minha vida toda. Nada foi fácil. Sim. Mas eu não conto isso com dor. Sim, não como conto isso com oportunidade de você crescer. E eu lembro desses momentos com gratidão, eu lembro desses momentos achando graça. É evolução, na Evolução. verdade, né? Eu criei a casca grossa. Eu criei a casca grossa. E como é que veio a Lumiere? A Lumiere veio o seguinte. Aí, quando eu estava tudo bem em Londrina, né? Quando estava tudo bem, quando estava tudo Trabalhando fluindo. das 6 às 18. Não, aí eu tive filho, depois que eu acabei o doutorado, eu fiquei grávida, tive minha filha. Aí, além da assessoria de imprensa do Sebrae, eu fazia boletins para a FIEP, que também me dava um salário maior. Nessa época, eu não queria mais dar aula, porque não tinha cabimento eu pagar uma babá para ficar com a minha filha toda Sim. noite, né? Era uma criança, era bebê. Aí, meu marido me chega em casa um dia Vamos para e Curitiba. me diz assim: nós vamos ter que comprar roupa de frio. Porque Londrina é nós quente, estamos né? indo pra Curitiba, definitivamente. Quase morri. O meu primeiro momento não foi de alegria. Eu me desesperei. Porque eu pensei, eu vou ter que começar lá Tudo de novo, estava estabilizada, né, em Tanta Londrina. coisa que você teve que passar para chegar onde você estava. Resiliência. De repente, Tudo de novo. E ele dizia para mim assim, Mexe em veja, tudo. a Antonella é pequena, minha filha tinha 9, 10 meses. Tudo bem se você ficar em casa, ela precisa de você, você cuida dela. Mas aquilo não, para mim, não fazia sentido. Mas, enfim, eu vim para Curitiba, empregada. Eu saí de Londrina, mas eu já cheguei empregada. Tanto que eu vim antes dele. Dia 8 de junho, agora, sábado, vai fazer 7 anos que eu estou em Curitiba. Eu fiz os meus contatos e aquela empresa que eu trabalhei, da onde eles, né, sugeriram que a gente virasse PJ. que você era Aquela estagiária. empresa que eu era estagiária, eu fui trabalhar de novo naquela empresa. E eu fiquei 1 ano lá. Só que, Como PJ. como PJ, de novo como PJ. Só que não fazia mais sentido para mim. Porque eu já tinha feito muita coisa. Sim. Minha E cabeça tinha já muitos era outra. contatos. E eu tinha... eu até não tinha tantos mais, né? Porque em 13 anos fora da cidade, tudo muda. Sim. 13 anos é muito tempo. Mas eu saí de férias. E quando eu saí de férias, eu descobri que minha filha gostava de melão. Eu descobri tantas coisas, porque ela ficava o dia inteiro na escola. Ela tinha 1 ano e meio. E aquilo começou a doer o meu coração. E eu pensei assim, eu estou numa empresa onde eu não vou ter oportunidade, porque para mim isso era claro, que eu não teria como crescer ali. Por quê? O que me prende aqui? E aí eu soube por uma amiga que tinha um empreendimento que ia inaugurar em Curitiba e que eles precisavam de uma assessoria de imprensa. E eu fui lá bater na porta. Eu já tinha empresa aberta, eu era MEI, né? Outra característica de um empreendedor que tem sucesso, que não se inibe e vai atrás da oportunidade. Cria a oportunidade. Cria a oportunidade. E aí eu fiz um projeto para aquele empreendimento e eles me contrataram, escolheram por mim.
E aí eu pedi demissão e a Lumière surgiu assim. Eu tinha um cliente, eu mandei fazer uma logo e abri a Lumière com um cliente, com uma Com logo. um cliente e uma logo. E o meu make já estava aberto. Sim. Mas com toda a tua experiência de anos de doutora. Isso. E aí, as coisas foram acontecendo, né? Eu tinha minha empresa, as coisas foram acontecendo, outros Sim. clientes foram aparecendo. Eu abri a Lumière em outubro de 2018. Em fevereiro de 2019, eu comecei a atender a Clinipan, que foi o que me deu retaguarda para a Lumière crescer. Sim. A Clinipan foi muito importante no meu portfólio, porque era uma empresa consagrada, né? 36 anos de existência naquele momento. Aqui de Curitiba a empresa, Aqui de né? Curitiba. E eu não sabia, quando eles me contrataram, que a ideia deles era vender e eles contrataram uma assessoria de imprensa, inclusive, para inflar a marca, para trabalhar o branding, para trabalhar a autoridade da marca. Para vender. Para vender. E aí a Clinipan foi vendida no final daquele ano. Sim. Mas eu consegui ficar lá na Clinipan. A Clinipan foi vendida para Notre Dame Intermédica. Sim. E depois a Notre Dame foi vendida. Teve uma fusão, aliás, com a Apvida. E eu consegui renovar o contrato com a Notre Dame e depois com a Apvida. Estou indo para o segundo contrato de renovação com a Apvida. Então, a Clinipan continua comigo. Foi Seu cliente... nós que estamos ficou. indo para a 6ª renovação agora. Então, isso foi uma grande aquisição do Foi seu uma portfólio, grande aquisição do meu né? portfólio. E aí, as coisas começaram a surgir. E esse cliente, que foi o motivo da inauguração da Fundação do Lumière, me deu um calote. Não me pagou. O primeiro? O primeiro. Mas, esperta que sou, eu fiz um contrato muito bem amarrado, eu não tinha advogada. Porque quando a gente empreende, a gente é tudo. Sim. É verdade. Nós somos o Verdade. nosso No advogado, começo do empreendimento, nós somos o nosso até contador às vezes, Financeiro. nós somos o nosso financeiro, nós Sim. somos o marketing. E comercial. quem pensa em empreender, só se você tiver dinheiro, for herdeiro, né, tiver uma Tiver injeção alguns ali, investidores fortes que você ali. vai abrir já com tudo. departamentos. É Quando verdade. você abre, você não é departamento, você é eu presa. Sim, não tem nem isso é faturamento verdade. para Você bancar. é né? eu presa. E eu fiz o contrato sozinha. E depois eles me deviam. Eu fiz um contrato de negociação de dívida sozinha, lendo na internet. Olha, Assinei, reconheci firma e estou na justiça. Até agora. até hoje. Por uma questão de honra. Por uma questão de honra. Mas eu também dizer, né, o quão importantes são os contratos O empresariais. quão é importante é você, mesmo que você seja sozinho, você fazer certo. Contratos. Você ter processo, você ter método. Ainda que você seja sozinho. E pesquisar. Pesquisar. Hoje em dia nós temos tudo na nossa mão. Tem. Hoje em dia a gente consegue fazer tudo, pesquisa tudo. Sim. E assim foi por bastante tempo. Depois a gente já enfrentou uma pandemia. A pandemia, o primeiro caso de Covid aqui do Paraná foi no nosso hospital. Foi um caso da Clinipan. Então, eu também tive a oportunidade de participar de um comitê de crise. A gente tinha reuniões periódicas com o comitê de crise. Fazíamos guia de Covid. Já no começo, naqueles primeiros dias, manual, como lidar. Então, foi bem interessante. E aí, na pandemia, eu não cresci, mas eu me mantive estável, o que foi uma vitória. Sim. Sim. Que foi uma vitória. E depois da pandemia, eu comecei a retomada para o crescimento e hoje eu estou nessa retomada. E hoje Sua equipe cresceu, a minha equipe né? cresceu, eu comecei sozinha. Hoje a Lumière vai completar 6 anos, mas hoje eu tenho 5 jornalistas comigo, uma estagiária e 4 jornalistas. E o que a Lumière está oferecendo de prestação de serviço? Olha, nós fazemos produção de texto. Nossa expertise é produção de texto. Então, nós fazemos assessoria de imprensa, que é o nosso carro-chefe, mas também produzimos textos para blog, artigos para LinkedIn, e-books, fazemos bastante e-books. Então, a nossa potencialidade é o texto.
Para sites também. Para sites também, exatamente. E se eu puder me definir, se perguntarem quem eu sou, eu sou uma contadora de histórias. Eu trago a minha bagagem literária. Sim. Com a minha prática jornalística. E eu digo que se eu pudesse escolher um pseudônimo, se eu pudesse emprestar um pseudônimo, uma técnica da literatura, eu diria que eu sou a Sherazade da vida moderna. A Sherazade, ela encantou o rei por 1001 noites para se livrar da morte. E ela encantou o rei contando histórias. E eu encanto o público contando as histórias dos meus clientes. Qual é a missão da Lumière? A missão da Lumière é iluminar marcas. É ser a ponte diplomática entre uma empresa e o público por meio da produção de conteúdo relevante. Essa é a minha missão e a minha missão é bem clara. Minha equipe conhece a minha missão. Nós queremos tocar as pessoas. Então, cada texto na Lumière, ele tem um objetivo. Não é mais um texto. Por que nós estamos produzindo esse texto? O que nós queremos atingir com esse texto? Aí você desenvolve uma relação mais íntima com o teu cliente, conhece a história dele. Isto. E aí vai compor a história conforme o público que ele quer atingir. Isto. E aí desenvolve escolhendo todos os veículos, os processos, que são importantes. Exatamente. Então, eu sou a Sherazade contemporânea. Muito bom. Que legal, que legal. Essa é a minha história. Sim. E a tua logo? A minha logomarca, ela é um L, mas ela diz muito sobre mim. Com certeza, quem enxerga aquele L, ele remete ao L de Lumière. Mas, quando eu abri na Louca, a minha logo não tinha nada a ver, essas cores não eram essas cores, mas eu contratei uma agência. E eu vou dizer para vocês que essa agência, ela me ajudou muito, porque ela me fez eu contar a minha própria história para mim mesma e me valorizar. Sim. Entendi. Então, nós, por meio da minha história contada para elas e da entrevista que elas fizeram com os meus clientes, nós chegamos a essa logo. Sim. Então, a minha logo é um L, né? E os traços retos do L, eles remetem à exatidão, porque os meus clientes disseram que o que a gente produz é um conteúdo que não precisa de retoque. É um conteúdo que eles não precisam, não temos retrabalho. Não tem que fazer nada, já está pronto, está perfeito. Então, os traços retos, eles são da exatidão. Mas o meu L, aqui tem um redondo e aqui tem um outro redondo, que ele remete ou a uma mãe com uma criança no colo, ou a uma lâmpada. A lâmpada de luz, de iluminar a marca. E os traços arredondados, que levam à maternidade, eles são o traço do aconchego e o traço de como eu trato os meus clientes com muito acolhimento. Cada cliente é tratado de forma especial. Então, a minha logo, ela diz muito sobre mim. E o azul também é a cor da credibilidade. Sim. Então, eu olho para a minha logo, eu sei tudo. Sim. Porque diz ela é muito minha sobre logo. você, E é por isso que eu né? tenho tanto orgulho da logo. Sim. E qual que é a importância para você? Você fala muito sobre produção de texto. E qual a importância para você das imagens, foto, vídeos? A imagem... Porque, né? Produção de... A imagem, ela está totalmente relacionada, né? Nós não temos como mandar uma foto, uma matéria para o jornal sem uma foto. Sim. Isso não existe. Sim. Isso não existe. Isso diminui nossas chances de publicação. Sim, vai, como você falou, você produz textos para blog também, né? Sim, Se o mesmo blog dos só textos tiver para blog. texto... Não, a cada tantas palavras precisa pôr uma imagem. Então, a imagem fala, é a imagem que chama atenção. Sim. Então, a imagem é um complemento. A imagem é o casamento ali com o texto. Sem dúvida. E a gente aconselha os nossos clientes a ter um banco de imagens, inclusive, das atividades diárias deles. Próprias, né? Sim, é bem importante. Assim como a própria... Eu lembrei agora que você comentou que quando começou a tua especialização, você escolheu um traje, uma roupa para se incluir naquele ambiente. E hoje em dia... Né? Hoje em dia, eu também presto atenção nisso. Eu presto atenção nisso, porque eu tento me vestir de uma forma que eu não pareça uma pessoa quadrada,
que eu mostre a minha criatividade. Então, isso também é uma coisa que eu penso. A imagem que eu quero passar, isso também... E que eu diz tenho muito essa sobre preocupação, você que diz também, muito sobre né? mim também. É porque uma das coisas que a Ali faz bastante, que são as fotos corporativas, né? É. Que faz uma diferença muito grande para quem está se apresentando nas redes sociais, né? Sim. Muito grande. E sabe que eu faço um curso de gestão. E nesse momento, eu estou mudando um pouco a minha cadeira. Hoje em dia, eu acredito que eu sou uma nômade de alma. Porque eu transito bem, né? Sou feliz como professora, eu sou feliz como jornalista, mas eu estou migrando da jornalista para gestora. Eu estou aprendendo a gerir. Certo. E numa dessas aulas de gestão, nós fizemos uma dinâmica que me impactou muito, que no primeiro dia, sem conhecer a turma, nós escrevemos nas costas dos outros, cada um de nós tinha um papel nas costas, colado com fita crepe. Sim. E a gente tinha que olhar para a pessoa por 7 segundos e escrever atrás uma coisa boa e uma coisa ruim. Sem conhecer a pessoa. Sem conhecer a O que pessoa. a pessoa estava comunicando com a sua aparência. Moral da história. Às vezes, nós não temos uma segunda vez para desfazer a primeira impressão. Ou vai dar muito trabalho. Né? Sim. Então, a primeira impressão é que fica. Fica aí, olha, a dica para o teu marketing pessoal. Então, e eu tenho essa folha guardada. E tem coisas ali que parecem absurdas no ponto negativo. Mas se a gente for olhar, até no absurdo tem uma verdade. Mas o que tinha que gerou essa impressão? Isto. Então, mostra que nós precisamos trabalhar muitos comportamentos. Porque empreender é saber lidar com gente. Sim. Saber lidar com gente dentro da tua empresa e fora dela. Quem não entende de pessoas, quem não quer saber de pessoas, vai ter muita não pode dificuldade. empreender. Eu estava lendo recentemente, estava conversando com a Ali hoje sobre soft skills, que é um tema que está aparecendo bastante. E é impressionante que, apesar de todo o conhecimento técnico que uma pessoa tiver, se ela não desenvolver as habilidades de relação, de comunicação, de trabalhar em equipe, ela não vai. Ela vai esbarrar. Não vai avançar na carreira. Não vai avançar. Pode até continuar empregada, E eu vou falar mas vai uma ficar ali no coisa. cantinho dela e não se destaca. Hoje, eu valorizo mais as soft skills na contratação. Porque eu prefiro treinar. Sim. E tem gente que pode perguntar assim, mas você vai treinar para a pessoa sair? Eu vou. Porque se eu não treinar e ficar com ela, vai ser muito difícil também. Então, nós precisamos ter isso em mente. Nós vamos treinar e as pessoas vão sair. Isso faz parte. Sim. Isso é do jogo. É uma mentalidade... Quem não quer brincar, não desce para o play. Exatamente. É uma mentalidade mais recente, né? Que é isso de ter pessoas que trabalhem com a gente, mas não que elas vão ficar eternamente com a gente. Pelo contrário, que a gente precisa, quer o crescimento dessa pessoa. Sim. E se ela quer crescer, vai chegar um momento que ela quer continuar Também uma carreira... evoluir, né? Uma Sim. transição. Né, que vai além daquilo que Isso faz parte. proporciona. Isso nós Exatamente. temos, não dá para se magoar. E não dá para se frustrar. Precisa saber que é assim. Ter isso como objetivo, inclusive. É uma mudança de paradigma, né? E nesse momento, eu faço reuniões semanais com a minha equipe, todas as terças. E agora nós temos o nosso planejamento estratégico pronto. A minha meta em junho é tirar o planejamento estratégico do papel. Então, eu estou delegando, elas estão participando desse planejamento, elas sabem onde estamos, onde queremos chegar, quanto nós temos de dinheiro, quanto que é o nosso faturamento, quanto que é as nossas despesas, por que a gente precisa ter novos clientes. Sim, compartilhando a visão para que todos trabalhem na mesma... Nós temos os contratos claros escritos, nós temos o manual de cultura. Quando eu entrevisto as pessoas agora, eu apresento meu manual de cultura. Nós somos assim, isso está bom para você? O que você acha disso? Sim. Você se enquadra? E às vezes acontecem coisas lá, por exemplo, a Gabi, a nossa estagiária que está aqui, a Gabi ficou... esses dias ela teve que fazer uma cirurgia. E ela dizia assim para mim,
Eu vou trabalhar de casa. Se eu ficar bem, eu vou trabalhar. E a Fernanda me disse assim, Gi, eu acho melhor a Gabi não trabalhar. Porque está escrito no nosso código de cultura. Agir com a cabeça de dono. E agir com uma cabeça de dono, eu tenho que pensar como dona. E é melhor ela não trabalhar, porque isso pode trazer problema para a gente. Se ela trabalhar e ficar mal, eu falei, não, ela não vai trabalhar, ninguém. Só se ela quiser, se ela estiver bem, mas amanhã nós vamos fazer as coisas sem ela e é isso. Mas elas mesmas tinham essa consciência e elas trouxeram uma frase lá do nosso código de cultura. Então, isso já está enraizado até. Muito bom. Então, nós temos trabalhado... Eu tenho trabalhado assim, eu estou migrando da jornalista para gestora. Eu estou aprendendo. Eu sei isso? Não, eu não sei. Eu estou estudando, eu estou pagando caro num curso de gestão. Porque eu preciso agora mudar de cadeira. Sim. Para crescer. Sim. Delegar também, né? Isso que você falou agora também é um outro assunto que é importante, que é a mentalidade que as pessoas têm. Algumas têm aquela mentalidade fixa, de que tem que saber tudo, e se eu não sei, fica aqui mesmo, tá bom. Mas quem tem uma mentalidade de crescimento, né, abre a oportunidade de aprender mais, de se desenvolver e de ir para outros níveis de carreira, de profissão, de atividade, de atuação no ambiente que está. Sim. E a grande questão do empreendedor não é a habilidade técnica. Não adianta saber ser o melhor padeiro e abrir uma padaria. Exatamente. Não é isto. O empreendedor precisa se preparar o seu comportamento. O que define um empreendedor de sucesso e um que fracassa não é a capacidade técnica dele, é o comportamento. É verdade. É a liderança, a comunicação, a resolver os conflitos. E por aí vai. A série de habilidades que são fundamentais e que, infelizmente, as instituições de ensino ainda não colocaram isso de uma maneira eficiente nas escolas. Nós saímos das escolas para trabalhar como CLT. As faculdades nos preparam CLTistas. É verdade. Não preparam empreendedores. E são poucos os empreendedores que, quando recebem os colaboradores, né, proporcionam essa oportunidade também de aprendizado para quem vai trabalhar com eles. Né? Sim. Na faculdade, cadeira para empreendedor não existe, né? Não. Muito difícil. E empreender, gente, é para os fortes. Na prática. É para os fortes. É na prática. Não são todos que têm perfil e está tudo bem. Verdade. Tem lugar para todo mundo no mundo. Cabe todo mundo no mundo. Quem quer empreender e quem não quer. Sim. Mas quem quer e acha que vai ficar rico, antes precisa ser o primeiro a chegar e o último a sair. Pensar duas vezes. Não tem como. Não é da noite para o dia. Não é. Tem que se esforçar, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que estar de olho. Tem que estudar todos os dias. Não só... Nunca deixar de estudar, na verdade. Eu sou uma idealista. Eu me considero uma idealista. Talvez tudo o que eu estou propondo seja algo de sonhadora, né? Porque eu quero uma empresa diferente. E quais são os planos para a Lumière? Os planos da Lumière, agora, é entrar no mercado de licitações, porque eu quero vendas por recorrência. Sim. E quero ter clientes de grande porte, empregar pessoas, ensinar pessoas, formar bons jornalistas. É mais do que o dinheiro. É um propósito. Um propósito de vida também. Legal. Muito bom. Quem quiser achar a Lumière, como é que faz? Quem quiser achar a Lumière, nos segue nas redes sociais, @Lumière_com no Instagram. Estamos no LinkedIn também e o nosso site também é www.lumierecomunicacão.com.br. Muito bom, Giovana. E quem quiser, tiver interesse em conhecer uma empresa de assessoria de imprensa efervescente, porque o nosso trabalho é efervescente todo dia. Nós atendemos uma concessionária de pedágio, então nós temos crise todos os dias. Tem que lidar com a crise. Todos os dias. É raro um dia. Ontem, por exemplo, era uma quarta-feira.
Ontem eu acho que nós batemos o recorde de atualização. Nós fizemos 13 atualizações para a imprensa. Olha só. É menos de uma por hora. Mais de uma por hora, né? Aham. Então, Efervescente. foi. Então, quem quiser ver como é que é o vucu-vucu, como que é o jornalismo, na prática, e quiser tomar um café, nós estamos de portas abertas. Ah, legal. Onde que legal. você... Nós ficamos na rua Francisco Escremin, número 275, no AU, pertinho da OAB. Pertinho da OAB. Só mandar uma Muito mensagem, bom. agendar uma visita. Isso, quem Tomar quiser um café. ir lá tomar um café, conhecer a nossa redação Chá com Livros, Legal. que essa é a ideia da Lumière. Aham. Então, lá nós criamos um ambiente de chá com livros, computadores, e estamos lá, escrevendo. Estudantes de jornalismo, de comunicação. Sim, são bem-vindos. De literatura também, que tem essa Sim. veia mais voltada para Nós temos um clube do livro também. Que legal. Nós lemos um livro juntas, um capítulo por semana. Uhum. Nós estamos lendo agora O Jeito Disney, de Encantar Clientes. Estamos indo para o 4º capítulo, porque faz parte da nossa cultura Sim. ter um clube do livro, num lugar onde nós queremos formar pessoas, né? A leitura é um valor que eu não abro mão. Sim. Sim, a leitura é fundamental para Então- qualquer área de atuação. Então, quem quiser trabalhar no Lumière, tem que querer ler o nosso livro. Lógico, tá Sim. certo, tá certo. Muito bom. Muito obrigada, Gi. Foi um prazer estar aqui com vocês, de coração. Eu amei. Muito Que bom. que bom. Bom, então estamos chegando ao fim deste episódio, mas antes temos um convite, né, Ernesto? Sim, temos um convite especial para você, que também tem uma história para contar do seu projeto de vida, da sua empresa, como é que foram todos os momentos de transição, o que você teve que fazer para superar as barreiras, contar histórias que inspiram, assim como a história da Giovana, que trouxe aqui, que muitos alunos de jornalismo com certeza devem estar se inspirando na tua trajetória. Sim. Então, se você quiser participar do podcast, contar a sua história, entre em contato conosco pelo Instagram, @Café Câmara Ação, e aí a gente vai marcar um bate-papo e vai combinar essa participação aqui no podcast. Isso, participe deste projeto. Estamos também no YouTube, no Spotify. Já se inscreve lá no YouTube e compartilha com os amigos. Giovana, muito obrigado pela tua participação e mais um espaço para você dizer dos contatos. Seus contatos. Para os estudantes de jornalismo te escutarem, para as empresas saberem como Sim. contratar você, porque com certeza estarão contratando uma assessoria de imprensa de qualidade. Com certeza. E também fica o meu convite para vocês dois, quando quiserem tomar um café com a gente. Ó, Pode que legal. deixar. Será um prazer. Então, me diz lá os seus contatos de novo, novamente. Instagram, Lumière_com, e o nosso site, www.lumierecomunicacão.com.br. Muito E bom. no LinkedIn também. No LinkedIn também. Eu não me lembro Depois a gente coloca. eu não me lembro, mas é só você digitar lá, Lumière. Comunicacão. Uhum. Parece. E nós bom. temos lá a nossa company page. Uhum. Que legal. É isso? Muito bom, é isso. Muito bom. Então, não perca o próximo episódio do podcast Café Câmera Ação. Parabéns! Muito bom!